direito, eu parei no meio do mês. Porque eu não tô dando conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu acho que eu abracei muita coisa ao mesmo tempo. E mas essa viagem que a gente teve acabou ficando aí no meio do caminho. Eu não consegui produzir nada lá, né? Obviamente. E enfim, tô um pouco sobrecarregada nessa parte de criação de conteúdo. Eu tô tendo que dizer não pra várias marcas. Então, por um lado, graças a Deus, tá crescendo. Muita gente, né, me manda e-mail, me manda mensagem querendo fazer colaboração juntos. Mas por outro, eu tenho um trabalho, eu trabalho 36 horas na semana fora de casa. Eu tenho a minha filha pra cuidar, eu tenho a minha casa pra cuidar. E eu tenho o YouTube. E eu tenho agora que produzir todos esses outros vídeos. Então, como que eu dou conta? Não tô dando conta. E eu tô até dando assim, tentando dar ir um pouco mais devagar, sabe? Dizendo não pra mais coisas, principalmente quando são parcerias só de produtos que eu nem tô tão interessada assim. Eu tô tentando pegar só parcerias pagas agora, porque a gente só vê assim a criação de conteúdo como demanda tempo. Quando a gente começa a criar conteúdo, demanda muito tempo. Porque não só eu tenho que produzir o conteúdo, eu tenho que editar o conteúdo, porque eu faço tudo, né? Todo o processo. Eu gravo, eu crio o roteiro na minha mente, eu gravo, eu edito, eu posto, e tu tem que responder comentários, tu tem que engajar de volta, tu tem que. Eu tô nesse grupo de mães que todo mundo engaja com umas outras, então às vezes eu tiro assim 20 minutos do meu dia pra assistir todos os vídeos delas, engajar, comentar, participar, pra continuar essa comunidade, né, de criadores de conteúdo. E eu vou trabalhar quando eu tô em casa. Eu não gosto de ficar muito no meu telefone quando a Aditana volta, porque senão ela também fica triste que eu tô muito no meu telefone. Eu gosto de engajar com ela. E essa viagem que a gente fez meio que assim me tirou completamente da rotina, né? E acabou que eu fiquei muito sobrecarregada. Eu ia gravar um vlog da viagem. Comecei no primeiro dia, eu gravei alguns vídeos, depois não gravei mais. Pra ser sincera com vocês, quando eu tava lá na viagem, eu realmente não quis gravar nada. Eu praticamente não gravei nada de conteúdo. Não produzi conteúdo de Halloween. Não fiz vlog da festinha da rádio. O que tem tá lá no Instagram é tudo que eu tenho. Eu levei a Ad, minha sobrinha, então eu tava responsável pelas duas. O Brian trabalhou de lá, né? Então ele também não conseguia me ajudar muito. E eu acabei não conseguindo gravar conteúdo. E pra falar a verdade pra vocês, eu falei pro Brian um pouco que eu senti um pouco assim de burnout quando eu tava lá. Porque tu pensa assim, tudo é conteúdo, né? Então quando começa a gravar conteúdo, tudo é conteúdo. E aí eu me sinto culpada porque tinha tanto conteúdo pra ser gravado nessa viagem que eu não gravei. Então eu me sinto assim, burnout, meio culpada, meio sobrecarregada, porque eu podia ter gravado isso, podia ter gravado aquilo, podia ter feito isso, aquilo, aquele outro. Mas aí tu tá no teu celular o tempo todo gravando, o tempo todo pensando no roteiro, no que gravar, no que fazer, como fazer. Acabei me sentindo um pouco culpada de não ter gravado, mas ao mesmo tempo feliz de ter deixado isso um pouco de lado por alguns dias, né? Eu conversei com algumas amigas que são criadoras de conteúdo. E falei, né, quando eu fui olhar as fotos pra fazer a montagenzinha de aniversário da Ad, eu percebi que desde que eu comecei a trabalhar com as marcas aí nos últimos 3, 4 meses, né, todas as fotos que eu tenho da Ad é com algum produto, promovendo alguma coisa, né. Claro, eu tenho muito vídeo dela assim, sendo ela mesma, mas foto mesmo eu tiro especialmente quando é pra algum produto. E aí eu fiquei um pouco triste com isso também, sabe? Então, tudo isso pra dizer que eu tô tentando dar assim uma diminuída. Eu não quero. Quando tu pega um hobby, né, e tu transforma esse hobby em trabalho, realmente fica meio que tira o prazer daquele hobby, né? Eu amo criar conteúdo, eu amo produzir vídeo, eu gosto de pensar no roteiro, editar tudo mais. Mas quando vira um trabalho, quando tu tem deadline, quando tu tem data pra entregar as coisas, quando tu precisa fazer
e precisa fazer e tem que correr contra o tempo e tal. Meio que tira um pouco dessa paixão, né, da criação de conteúdo. Então eu quero dar uma, assim, uma slowdown, né, vamos dar uma acalmada e produzir um pouco menos, fazer um pouco mais dos conteúdos que eu gosto, que é conteúdos engraçadinhos, tá? De coisas bonitinhas, vídeos da gente dançando juntas e conteúdos de maquiagem, skincare que eu gosto de produzir. Mas eu vou mostrar pra vocês isso aqui do lado, olha só. Tá vendo tudo isso aqui? Todas essas caixas, isso é tudo conteúdo que eu tenho que produzir ainda pras marcas. Então quando eu tava voltando de viagem, eu tava já triste de pensar em todo o trabalho que eu tenho que fazer ali com as marcas, sabe? Então, enfim, só queria desabafar um pouco com vocês, já que não tem muitos livros pra falar. A gente, quando tá de fora, né, a gente vê o pessoal criando conteúdo e tal, ganhando todos os produtos, etc. É muito legal, né? É muito legal, realmente eu não tô reclamando, mas agora que eu tô dentro, me faz refletir um pouco o quanto eu quero tornar esse hobby um trabalho mesmo, ou o quanto eu tô feliz do jeito que tá, com as coisas indo devagarinho, crescendo devagarinho e fazendo o que dá pra fazer dentro do meu tempo, né? Eu gosto muito do meu trabalho, como nene agora, com a família que eu trabalho. É um dinheiro muito bom que entra pra mim, pra nossa família. Então não é alguma coisa que eu vou deixar de lado por agora. Então acho que eu quero fazer, continuar tendo esse crescimento nas redes sociais. Talvez tornar isso um trabalho certo no futuro. Mas agora, enquanto eu tô tentando me dedicar a tudo ao mesmo tempo, eu quero dar uma acalmada aí um pouco e produzir um pouco menos de conteúdo específico para marcas, etc. Então eu tô falando mais não, eu tô cobrando mais caro. Eu tenho muitas marcas que me mandam mensagem no Instagram, eles querem fazer um vídeo, eu falo que agora eu tô fazendo só pago, só vídeo pago, porque consome muito tempo mesmo, a não ser que seja alguma coisa que eu queira muito, ou que seja alguma parceria que eu já tinha com alguma marca que eu gostei muito. Por exemplo, aqueles 2 vestidos que a Adi ganhou da Dave e Bella, eu amei a qualidade dos vestidos, amei trabalhar com eles, e aí eles me mandaram outro vestido. Então esse eu não me importo de produzir, porque é um conteúdo, é um produto que eu adoraria ir lá e comprar mais vestidos pra ela, sabe? Então eu tô meio específica assim com as marcas que eu tô trabalhando. E como vocês sabem, eu tava doente, né? Falei pra vocês, acabou que eu criei, quando cheguei lá na Flórida, eu comecei a ter muita dor. Então também outro motivo pelo qual eu não consegui gravar mais conteúdo, tá? Eu tive uma infecção, sinusite, infecção nos sinos, né? Infeccionou absolutamente tudo, de tipo precisar de antibiótico e tal. E então na quinta-feira, enquanto eu ainda tava tentando conseguir um antibiótico, a gente tem um casal de amigos que é médico, então ela conseguiu, né, passar a receita pra mim e tudo mais. Eu passei o dia inteiro com muita dor, eu tinha muita pressão aqui, principalmente, e no maxilar. Foi uma sinusite maxilariana, foi no maxilar. Eu não conseguia abrir a boca, então isso aqui era o que eu conseguia fazer. Mais do que isso, eu não conseguia abrir todos os meus dentes, toda a minha arcada dentária doendo, todos eles, porque a bactéria, né, entra no canal aqui da sinusite, dos sinos, e pressiona os nervos aqui, e aí pressiona os dentes. Então tudo doendo, eu não conseguia comer nada, eu precisava ficar o dia inteiro fazendo compressa de água quente pra ter algum alívio. Eu passei muito mal, e aí agora eu tô tomando antibióticos super fortes, e ainda tem bastante coisa saindo do meu nariz, bem amarelo ainda, a bactéria tá resistindo bastante. Então eu ainda tenho mais alguns dias de antibiótico e eu ainda tenho dor quando começa a passar um pouco o efeito do antibiótico, né?
foi uma infecção bem complicada. Eu acho que as duas coisas juntos, né? Eu ficar doente e ter essa viagem programada acabaram me atrasando em todos os conteúdos que eu preciso produzir e em tudo que eu preciso fazer. E aí acabou que ficou um pouco mais difícil pra mim. No meu emprego também, os meus chefes, na verdade, compraram uma casa nova e vão se mudar pra outra cidade. E aí o meu tempo dirigindo vai duplicar. Então antes eu levava 20 minutos pra chegar na casa deles, agora vai levar 50 sem trânsito. Então nessa parte aí também vai ser outra adaptação pra mim. Então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fiquei 10 minutos matraqueando aqui e não falei sobre os livros, então vamos lá. Eu só li 2 livros esse mês porque não dá tempo, tá? Mas foram 2 livros bem interessantes, então gostaria de falar pra vocês. O primeiro chama We Used to Live Here, do Marcus Cleaver. Tem 312 páginas. Eu comecei dia 27 de setembro e terminei no dia 6 de outubro. E como eu falei pra vocês no outro mês, eu achei que era um livro de suspense, de crime e tal. Eu vi uma pessoa indicando no TikTok. Ela falou, nossa, amei. Todo mundo nos comentários comentou assim, concordando e tal. Aí eu fui lá e baixei na biblioteca da cidade, consegui e comecei a ler. E aí eu descobri que era um livro de terror. Então basicamente conta a história aí eu nem me lembro do nome dela, porque eu nem anotei, porque eu não gostei de nenhuma delas. Eu lembro que o nome da namorada é Charlie. Eve, o nome dela é Eve. E elas assim compraram uma casa. E é uma casa assim meio no meio do nada. E quando a Eve tá em casa, o cara chega lá, bate na porta e fala que ele tá com a família dele, ele, a esposa e 3 filhos. E ele fala que ele costumava morar naquela casa, que ele cresceu naquela casa quando ele era criança. Se ele podia mostrar a casa pra família. E a Eve, ela é uma pessoa que não sabe dizer não e tal, então ela falou que sim. E a partir do momento que eles entram na casa, eles nunca mais saem. Um monte de coisa começa a acontecer. Eu demorei pra terminar o livro porque eu tava com medo de ler à noite. E aí eu fiquei me enrolando pra ler. Mas seria melhor não ter terminado. Vou falar pra vocês, o final é bem desapontador. Não, desapontador é uma palavra no português. Desapontada, né? Né? Não entregou nenhuma resposta de nada. É um final aberto que eu acho que em alguns livros funciona, mas nesse pra mim não funcionou. Eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro, tá? Porque muita coisa fica sem ser respondida. A Eve, eu acho ela um saco, porque sabe quando tu tá assistindo um filme de terror e os personagens continuam tomando as decisões mais estúpidas, tipo, eu ouvi um barulho, deixa eu caminhar até o barulho e ver o que é. Enfim, mas é um livro paranormal, meio que fala um pouco de realidades paralelas, meio que fala um pouco aí de entidades, de coisas que já viviam neste mundo muito antes dos humanos, coisas assim, tá? Então, eu não sei se eu te deixei interessado pra ler esse livro. Tem pessoas que amam, eu não gostei, achei o final muito. Eu até escrevi aqui, o livro prometeu muito e não entregou nada, sabe? Porque no final não te responde absolutamente nada. Todas as coisas que, tipo, tá, quem é essas pessoas? Como que nada, não responde nada. Então, eu não gostei dessa parte. Eu particularmente não recomendo a leitura. Mas se você gosta de terror, gosta de finais abertos, o livro ele é bem intrigante. Quando tu vai lendo, ele é fácil de ler, sabe? Tu lê rápido porque ele fica... Tu quer chegar nas respostas, certo? E não tem resposta. Então, se for ler, já saiba disso. Todas as perguntas que tu vai ter na tua cabeça enquanto tu tá lendo o livro não vão ser respondidas, tá? Já sabe. Então, esse aí foi 3 estrelas e meia pra mim. Eu também não sou muito fã do gênero, né? Eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de livro de terror. Eu gosto de coisa de suspense ou então de crime e tal, mas não de terror. Esse negócio de entidade, espírito, essas coisas eu não gosto não. Então, tem um pouco
disso também, se é um gênero que tu gosta, talvez tu vai apreciar mais o livro, né? Mas chama We Used to Live Here. E o segundo livro que eu li nesse mês é Sim, Sim, Sim. Eu quero recomendar pra todo mundo. E chama The Road of Bones, escrito pela Demi Winters. Eu vou traduzir aqui, é A Estrada de Ossos. Não sei se foi traduzido no Brasil. Se foi, por favor me contem nos comentários, tá? Tem 500 páginas. Eu comecei no dia 11 e terminei no dia 16. Então depois do dia 16, gente, eu comecei a ler o quarto livro de Throne of Glass. Eu tô lendo A Herdeira de Fogo e eu tô achando um saco. Mas eu volto pra falar disso depois. Tá, mas vamos lá. Livro de romance com fantasia. E eu dei 4 estrelas. E eu só dei 4 estrelas porque o livro é bem difícil de entender, principalmente pra mim que leio em inglês, né? É inglês como segunda língua. É porque ela usa muita terminologia nórdica, tá? Então vocês lembram lá atrás eu li A Fate, Ink and Blood, que era de mitologia nórdica também. Vocês lembram dos Vikings e tal? Esse livro, eu tô feliz que eu li aquele lá primeiro, porque aquele lá era mais fácil de entender. E algumas palavras que eu aprendi naquele livro apareceram nesse livro aqui. Então esse livro aqui, The Road of Bones, também mitologia nórdica, Vikings, mas não tem deuses nem nada. A Fate and Blood tem os deuses, né? Esse aqui não tem a parte dos deuses, tem mais assim Vikings, mais a estrutura dos Vikings, né? Então nesse livro a gente segue a história da Scylla. A Scylla tá lá morando com o pai dela numa cidadezinha específica, lá numa aldeia específica. Mas eles usam nomes falsos e eles mudam de aldeia em aldeia desde que alguma coisa aconteceu. E aí ela e o pai dela vão se mudar de novo e eles têm que ir até o norte, onde ela vai ter uma casa segura para eles finalmente poderem ficar por um bom tempo lá seguros. E aí quando eles estão caminhando de volta para casa para começar a fazer essa viagem pro norte, eles são atacados por um grupo e o pai dela é morto. Antes dele morrer, ela descobre que ele não é o pai dela de verdade, e ela descobre que a rainha está atrás dela. E o rei de todas essas aldeias e tal, ele baniu a magia. Então ninguém pode usar magia. Se tu tem magia, não pode usar. E ele controla todo mundo assim. Se alguém pensa que foi usado magia, é apedrejado em praça pública e tal. Então ela consegue se salvar porque esse pai dela mata os caras todos antes de morrer. E ele fala pra ela: tu precisa chegar até o norte, pega tuas coisas e vai até o norte. Então a Scylla arruma suas coisas. E a Scylla, ela tem uma coisa interessante sobre ela, é que ela enxerga uma garotinha, um fantasma de uma garotinha que ninguém mais enxerga. Então ela conversa um pouco aí com essa garotinha pra criar coragem e começar a viajar até o norte. Ela viaja até a primeira aldeia ao norte, depois dessa que ela tava. E lá ela vê um grupo dizendo que tá indo até o norte pra fazer uma missão para o rei. Então ela se esconde na carruagem deles e pra tentar pegar uma carona, porque tipo é super longe. Ela tem que ir pela cidade dos ossos, pela Road of Bones, pela Rua dos Ossos. E quando eles acham ela, obviamente, aí a gente conhece alguns personagens importantes que vão ser o novo crew dela ali, né? O novo grupo. Então a gente conhece o Ray, que é o líder do grupo. A gente conhece o Jonas, que é o braço direito dele. E tem alguns outros mais. Tem uma mulher, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma das minhas personagens favoritas. Gostei muito dela. E enfim, tem outros participantes aí desse grupo. Tem o irmão do Jonas, tem mais um monte de gente participando. Então o livro é contado às vezes do ponto de vista da Scylla, às vezes do ponto de vista do Jonas, às vezes do ponto de vista do Ray. Então vai mudando um pouquinho ali, né? É em terceira pessoa e contado de diferentes pontos de vista. E aí, logo de cara, tu meio que já se apaixona pelo Jonas. O Jonas, aquele
cozinhar, porque ela sabe cozinhar. E aí eles deixam ela, tipo, participar do grupo. Só que ninguém sabe que a rainha tá atrás dela. Ninguém sabe, ela não conta nada, ela mente o nome dela, ela mente sobre ela e tal. E aí eles vão, né, toda essa jornada aí pela Road of Bones, pela Estrada dos Ossos. E as partes de romance são muito interessantes, gente, ó. Quente, chegou até a ficar vermelha. Muito bem escritas, porque eu não gosto de livro que tem muita cena explícita e o livro é só isso, é só a cena explícita, explícita, explícita. Não, eu gosto de livro assim, que é devagar, o slow burn, né? Que tu não sabe o que vai acontecer, que tem uma troca de olhar, que tem encosta na mão, etc, etc. Então eu gosto de livros assim. Então esse tem muito disso. E geralmente eu não gosto muito de triângulos amorosos, mas eu gostei muito do jeito que esse aqui foi feito. E me lembra um pouco o triângulo amoroso de Akotar, né? Que começa de um jeito, termina de outro. Então esse livro tem muito disso também. Muito dessa coisa interessante que tipo, tu tá vendo que ela tá tendo um envolvimento com uma pessoa, mas ao mesmo tempo tu tá vendo que tem alguma coisa acontecendo no outro lado e tu não sabe pra onde que vai ir direito. E esse livro tem muita ação, muita coisa acontece, não fica enrolando, sabe? É direto, 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 as coisas vão acontecendo. E enfim, muita coisa acontece. Eu tô doida pra ler o segundo livro, só que a minha biblioteca não tem e eu não tô conseguindo baixar pra mandar pro meu Kindle. Tem alguma coisa errada no meu Kindle. Sério, eu tô quase comprando o segundo livro de tanto que eu gostei dessa história. Só que eu só dei 4 estrelas porque, como eu falei, a linguagem é muito difícil. Teve uma coisa lá no começo do livro que eu não entendi o que era. Às vezes eu não entendo, eu só continuo lendo. E aí volta no final como um plot twist. E eu fiquei muito confusa porque eu não tinha entendido o que que era, sabe? Eu tive que pedir ajuda pro chat GPT pra entender algumas palavras. Então, mas isso não é assim da escritora, é porque inglês é minha segunda língua, eu li em inglês. E ela criou quase que uma terceira língua aqui com as palavras dos vikings e tal, as palavras nórdicas. Então, acaba que eu não consegui entender. Na verdade, eu até quero voltar e ler o primeiro livro de novo. Acho que depois que eu terminar a série toda, eu vou tentar ouvir um audiolivro, alguma coisa assim, pra entender melhor esse plot twist que eu falei pra vocês. Mas enfim, estou muito doida pra ler o segundo livro. Muito bom. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Super recomendo, super recomendo. Se estiver aí no Brasil, procura e me conta, deixa aqui nos comentários se tem a tradução. É super, super, super recomendação pra vocês. Gostei muito. Como eu não consegui o segundo livro, eu comecei a ler A Herdeira do Fogo no Throne of Glass e eu tô me enrolando muito. Eu sei que a Menan vai ser uma personagem que todo mundo ama, personagem favorita, gosta até mais do que a Selena. Mas pelo amor de Deus, ela aparece, ela é introduzida do nada, não tem conexão nenhuma com a Selena, não tem conexão nenhuma com a história. Os capítulos dela são muito chatos, são muito enrolados. Meu Deus do céu, que livro enrolado, eu não tô conseguindo ler. Eu tenho que me forçar pra ler. Então assim, eu sei que todo mundo recomenda o Trono de Vidro, todo mundo recomenda, ama e tal. Então eu vou continuar lendo, mas pra ser sincera, eu não gosto de séries que tu tem que ler 200 mil livros pra começar a gostar da série. Eu tenho que me forçar a ler. Quando eu li a Kotar, eu li eles um atrás do outro. Pá, 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 pá. Eu gosto de ler séries assim que eu li o Fourth Wing, a Quarta Asa. Meu Deus, um atrás do outro. Não conseguia parar de ler. E o Trono de Vidro eu tô me enrolando muito, viu? A Herdeira do Fogo, não sei, não tô gostando.